Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 19, versículos de número 1 a 10. Ali conta a história de Zaqueu. A Bíblia nos diz que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, chefe dos coletores de impostos. A Bíblia também nos informa que Zaqueu, ele era rico e que ele era de pequena estatura. Um belo dia, Jesus estava entrando em Jericó, que era a cidade de Zaqueu. A Bíblia nos diz que Zaqueu fez de tudo para conhecer a Jesus, para ver quem era Jesus. Era o desejo dele. Porém, existia ali uma multidão. Por conta daquela multidão e por ser ele de baixa estatura, ele não estava conseguindo ver Jesus. Diz a Bíblia que ele teve uma ideia, ele subiu em uma figueira brava. E subindo naquela figueira brava, quando Jesus ia passando, que Jesus chegou bem embaixo daquela árvore, Jesus olha para Zaqueu, para a surpresa de Zaqueu, Jesus disse: desce, Zaqueu, depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Diz a Bíblia que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E quando eles estavam ali na mesa, alguém murmura: olha, mas como pode esse homem dizer que é santo e entrar na casa de pecador? Porque os judeus, a elite religiosa, considerava os publicanos como a escória da sociedade. De repente, diz a Bíblia que Zaqueu se coloca de pé e diz que iria dar metade do que ele tem aos pobres, e ainda se ele tivesse defraudado alguém, ele iria restituir 4 vezes mais. O versículo 9 e o versículo 10, eu falei que estava registrado no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, e do versículo 1 até o 10. O versículo 9, depois de tudo isso que aconteceu, no versículo 9 diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O versículo 10, que é um dos mais importantes, um dos que chama mais atenção, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pois bem, a Bíblia, ela diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas a Bíblia também diz em Romanos, no capítulo 6, e o versículo de número 23, que o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a salvação. O homem, ele tem um vazio dentro dele que é do tamanho de Deus, somente Deus preenche esse vazio. Se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que muitas pessoas procuravam a Jesus porque elas estavam no leito de enfermidade, algumas delas até trazidas, pessoas doentes, pessoas endemoniadas. Porém, a Bíblia nos diz que Zaqueu, ele era rico. Porém, Zaqueu, sem precisar Jesus mandar, diz a Bíblia que ele diz: não, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E o que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, o homem, ele tem um vazio existencial dentro dele, ele tem um espaço que é do tamanho de Deus, somente Deus preenche. Muitas das vezes as pessoas procuram preencher isso com bailes, procuram preencher isso com drogas, procuram preencher isso na bebida, porém, esse espaço somente a pessoa de Jesus é quem preenche. Mas Zaqueu teve uma necessidade ali de conhecer a Jesus, de se entregar a sua vida a Cristo. E ele vai e faz isso. Jesus percebe e diz: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Israel. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Então temos que ter um encontro com Jesus como Zaqueu teve. Zaqueu teve um encontro com Jesus, não passou daquele dia. Jesus estava entrando em Jericó, cidade dele, não passou daquele dia. Todos nós temos que ter um encontro com Cristo, porque todos nós precisamos de Jesus. Que Deus abençoe a todos.